Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje estamos trazendo um tutorial onde aprenderemos a criar um míssil teleguiado aqui na Unity. Olha só que legal. Então, para onde quer que a gente movimente o alvo, o míssil segue. Olha que coisa da hora. E o mais legal é que a gente tem controle total sobre essa perseguição. Então, se por exemplo a gente colocar a velocidade de 1, olha só, o nosso míssil vai se movimentar numa lerdeza absurda. Porém, o nosso míssil pode ser rápido, né? Como ele estava aqui, com velocidade 30, mas a sua velocidade de rotação ser de 2. E fazendo isso, ele vai ter uma precisão muito menor, porque olha, ele demora muito mais para rotacionar na direção do alvo. Então, se você quiser um míssil certeiro, você deixa a velocidade de rotação muito alta, como o 10, mas se quiser um míssil que tem a chance de errar, uma velocidade de 2 aí, já é bem o suficiente. Então é isso que aprenderemos no tutorial de hoje, e lembrando que esses tutoriais e cursos só são possíveis pelo apoio que vocês dão. Então, muito obrigado Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos como esse. E lembrando que o link para o projeto completo estará aí na descrição e no comentário fixado lá no GitHub, é de graça, pode baixar. Então, bora agora para o tutorial. Certo, pessoal, a primeira coisa que precisamos fazer para criar o nosso míssil é, de fato, criar o objeto que será o nosso míssil. Então, eu estarei deixando aí na descrição e no comentário fixado um link de um pack que eu encontrei na internet com diversos modelos e texturas de mísseis para utilizarmos no nosso jogo. No caso, eu estarei utilizando apenas um modelo, mas sinta-se à vontade para utilizar o que você quiser. Que aqui o meu modelo é apenas o Rocket, ou seja, é só um míssil padrão sem muitas outras coisas. Então eu selecionarei o seu modelo 3D e eu arrastarei para a aba hierarquia. E com isso o modelo 3D dele surgirá no nosso jogo. Porém tá meio feinho, né, porque tá só branco. Então também peguei uma textura para ele, que também está nesse pack, que no caso é essa textura azul, que se selecionarmos o seu arquivo e arrastarmos aqui para cima do modelo 3D, taran, a textura já é aplicada magicamente. Então show de bola, já temos o visual do míssil pronto, então agora podemos configurar os seus componentes. Porém, quando a gente está criando um jogo, é interessante separar a lógica do visual. Desse jeito nós podemos ter diversos mísseis com diversas cores, sem ter que ficar alterando sempre a sua lógica, né? Então o que faremos é reorganizar o seu Game Object. Desse jeito a gente vai ter o Game Object pai, que controla tudo do míssil, e o Game Object filho, que controla apenas o seu visual. Eu sei que só falando pode parecer meio estranho, então vamos organizar as coisas aqui. Então aqui na aba hierarquia, vamos clicar com o botão direito em cima do Rocket, vir em Create Empty Parent, para criar um Game Object pai vazio. Em seu nome podemos colocar gráfico, já que esse objeto irá segurar o seu gráfico. E agora com o botão direito em cima do gráfico, viremos novamente em Create Empty Parent. Em seu nome podemos colocar míssil teleguiado e apertar Enter. Então beleza, já temos nosso objeto organizado. Então a gente tem o objeto que é um míssil, e como filho ele tem o objeto do gráfico, que tem como filho o objeto que de fato é modelo 3D. Então agora que já criamos o objeto, vamos adicionar os componentes necessários, né? Já que ele precisa de um componente de colisão, para colidir com as coisas, e também de um Rigid Body, para que possamos movimentá-lo. Então, com o objeto pai selecionado, aqui na aba Inspector, clicaremos em Add Component e procuraremos por um Collider. E aqui, escolheremos de preferência um Capsule Collider. Cuidado para não pegar 2D, porque o jogo que a gente está fazendo é 3D. Então a gente escolhe a primeira opção do Capsule Collider. E aqui já podemos alterar o seu tamanho, porque como podemos ver, é um círculo, né? Tá dentro do foguete. Só que antes de alterar o seu tamanho, vamos deitar o nosso modelo 3D, porque, pelo menos no meu caso, se liga, a sua rotação X é de menos 89 graus. Então o que eu vou fazer é zerar. Desse jeito ele vai ficar deitadinho, show de bola. Agora podemos voltar aqui para o objeto pai e configurar o seu colisor. No caso, não adiantaria a gente, por exemplo, vir aqui
e começar a tentar alterar desse jeito, ó. Porque se liga, a gente até consegue aumentar e diminuir, mas é de um jeito bem esquisito. Isso aqui acontece, galera, porque a direção da nossa cápsula está configurada na direção Y, ou seja, ela sobe e desce. Mas o que a gente quer é configurar ou na direção X ou na direção Z. Desse jeito a gente escolhe direitinho para onde que o Collider vai aumentar. Aqui a gente vai escolher a direção Z, já que ele está deitadinho, né? Então a gente vai conseguir, ó, pegar bem no eixo de profundidade. Só que aqui visualmente nada muda, mas agora se a gente pegar, ó, nos seus quadradinhos, ó, a gente consegue esticar e realmente deixar como uma cápsula deitada, o que é bem interessante. Então eu vou ajustar o Collider aqui desta maneira. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Para quem quiser as medidas, é só ver aqui, ó. O centro XY está zerado, o Z está de 0.6 e o seu radius é de 0.82 e o seu height é de 5.92. Então são essas as medidas. E agora o que a gente pode fazer também é marcar a caixinha is-trigger. Desse jeito a gente garante que o nosso foguete só vai colidir com as coisas, mas não vai de fato realizar a colisão, já que isso aí a gente faz tudo pelo código, né? Então agora vamos clicar em Add Component e adicionar um Rigid Body nele, para que desse jeito possamos movimentá-lo. E aqui tudo que a gente tem que fazer nesse Rigid Body é tirar a caixinha, né, de Use Gravity. Então a gente desmarca ela, desse jeito o nosso míssil não corre risco de ficar caindo sem parar. Então show de bola, já temos o objeto criado, então vamos agora de fato programá-lo. Então vamos vir aqui na pasta Assets, clicar com o botão direito, vir em Create em Folder, para criar uma pasta exclusiva para os scripts, só para deixar organizado. E aqui a gente novamente clica com o botão direito, vem em Create em C# Script, em seu nome coloca Míssil Teleguiado e aperta Enter. E beleza, quando a Unity terminar de criar este script aqui, eu volto. Beleza pessoal, a Unity já terminou de criar o script, então a primeira coisa que faremos é dar uma organizada nele, já que não estaremos utilizando nem o método update, nem o método start. Então podemos selecioná-los e deletá-los. E aqui a próxima coisa que podemos fazer é criar as variáveis que estaremos utilizando. No caso, a primeira variável servirá de referência ao nosso alvo, já que o míssil precisa ter um alvo para seguir. E a segunda variável será de referência ao nosso Rigid Body, para que possamos acessá-lo e movimentá-lo. Então vamos lá. A primeira variável podemos criar como pública e do tipo GameObject. E aqui podemos chamar de alvo. E agora a segunda pode ser privada do tipo Rigid Body e chamaremos de Rigid Body. Esse jeitinho aqui já tá bom. E aqui a variável do Rigid Body é privada porque nós daremos valor para ela através do código. E a variável do alvo é pública porque você, dependendo do sistema que você estiver utilizando no seu jogo, né, você pode querer passar qual que é o alvo através de outro script. Então, para fazer isso é mais fácil se essa variável for pública. Não é uma coisa que a gente vai estar fazendo nesse tutorial, mas eu já quero deixar o sistema prontinho para vocês poderem usar. Então agora que já temos essas duas variáveis, vamos dar valor ao nosso Rigid Body. E faremos isso no método privado do tipo void chamado awake, que para quem não conhece o método awake é um método próprio da Unity, que roda no instante que o jogo inicia. Então antes de rodar o método start, o awake já roda. Ou seja, é o lugar perfeito para realizar referências, né? Então aqui a gente acessa a variável do Rigid Body e diz que ela é igual ao getComponent, símbolo de menor que e símbolo de maior que, e dentro dos dois símbolos a gente coloca que é igual ao componente do Rigid Body. E no final abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então agora que demos valor para o nosso Rigid Body, podemos criar as próximas variáveis que servirão para controlar a velocidade do míssil e a sua rotação. Então todas essas variáveis podem ser também privadas, do tipo float. A primeira se chamará velocidade do míssil, que é a velocidade de movimento dele. Depois teremos uma outra variável privada do tipo float chamada velocidade de rotação do míssil,
que é a precisão do míssil, né? Porque quanto maior for a sua velocidade de rotação, mais preciso ele será na sua perseguição. E por fim, teremos uma variável privada, dessa vez do tipo quaternion, chamada rotação para o alvo. E ponto e vírgula. E o que cargas d'água é uma variável do tipo quaternion, você pode estar se perguntando. Basicamente, um quaternion, galera, é como a gente mexe com rotação. Porque se voltarmos aqui rapidamente na Unity, veremos que tanto a posição como a rotação e a escala, nós mexemos no vetor 3, né? Então temos eixo X, Y e Z. Mas a rotação a gente mexe com um quarto eixo, que não aparece aqui por padrão, mas se clicarmos as 3 bolinhas aqui, ó, da nossa Aba Inspector e virmos a opção Debug, veremos que a sua rotação tem X, Y, Z e W. É bem bizarro. Eu não vou conseguir dar uma explicação exata, técnica e científica do que é um quaternion, mas basicamente através dele a gente controla a rotação de um objeto, né? Então é por isso que a gente precisa ter uma variável do tipo quaternion, para desse jeito dizer para a Unity qual que será a nova rotação do nosso querido míssil. No caso, nós queremos controlar qual que é a velocidade do míssil, é a velocidade de rotação na Aba Inspector, então essas duas variáveis precisam daquele truquezinho de, entre colchetes, colocar Serialize Field. Desse jeito elas continuam privadas, mas aparecendo na Aba Inspector. Show de bola! Então agora já podemos criar um método que irá movimentar o nosso míssil. Então abaixo do método awake, criaremos um método privado do tipo void chamado movimentar míssil. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui a primeira coisa que podemos fazer, galera, é realizar uma verificação de segurança. Já que a gente vai estar falando para o míssil seguir o alvo, mas o que acontece, por exemplo, se o alvo não existir, se ele for destruído? Se ele não estiver lá e o míssil tentar seguir ele, o nosso jogo pode acabar crashando, né? Então a gente cria uma condição if, só para segurança, e dentro dos seus parênteses pergunta se o nosso alvo, que é a nossa variável, não é igual a nula. Então a gente coloca símbolo de exclamação igual, que na programação significa não é igual, e a palavrinha null, que significa nulo. Então nessa condição if a gente está verificando se o alvo não é igual a nulo, ou seja, se ele de fato existe. No caso, acho que a gente poderia estar simplesmente só verificando se alvo. Eu acho que isso aqui já funcionaria, mas eu prefiro deixar desse jeito, que assim fica mais explicadinho o que a gente está fazendo. Então agora sim, se o alvo de fato existir, podemos realizar o nosso movimento. Então a primeira coisa que faremos é acessar a nossa variável rotação para o alvo e dar um novo valor a ela. No caso, o novo valor será a rotação para a qual o míssil tem de olhar, né? Quando eu digo olhar, eu quero dizer no sentido de a posição que a Unity vai pegar o míssil e entortar ele para onde ele tem que ficar indo, né? Então, digitaremos depois o símbolo de igual quaternion para acessarmos, né, as funções dos quaternions, que são as suas rotações. Então a gente coloca quaternion.lookRotation, abre e fecha parênteses. E o comandinho lookRotation, ele diz para a Unity, né, qual que é a rotação que o nosso míssil tem de olhar. No caso, a rotação que ele tem que olhar é a distância, né, a diferença entre a posição do alvo e a nossa posição. Porque a diferença de um para o outro é o quanto ele tem que virar. Então, para fazer essa conta, né, a gente acessa a variável alvo.transform.position, coloca um símbolo de menos e depois transform.position. E no final, ponto e vírgula. Eu sei que pode parecer um cálculo meio nada a ver, mas tudo que a gente está fazendo aqui é justamente isso. A gente está subtraindo aqui a nossa posição da posição do alvo. Desse jeito a gente sabe para qual ângulo que a gente tem que olhar. Então agora que a gente já sabe qual que é esse ângulo, vamos de fato aplicá-lo no nosso míssil. E a gente pode fazer isso acessando o nosso rigidbody.moveRotation. Abre e fecha parênteses. E aqui, galera, através do comandinho moveRotation, nós podemos acessar o nosso rigidbody e movê-lo para uma nova rotação.
coisa que a gente já tem com essa variável aqui. Então aqui a gente acessa novamente o quaternion, coloca ponto rotate towards. E dessa maneira o nosso míssil não vai simplesmente rotacionar de um segundo para o outro. Ele vai indo aos poucos. Então no comandinho rotate towards, primeiro a gente indica o que queremos alterar, que no caso é a rotação. Depois a gente indica para qual rotação que a gente quer alterar. E por fim a gente indica em qual velocidade que fará isso. Então a rotação que queremos alterar é a nossa própria transform.rotation. Já queremos acessar a nossa rotação. Vírgula. A nova rotação que queremos ir é a variável rotação para o alvo. Vírgula. E queremos fazer isso na velocidade da variável velocidade de rotação do míssil. E no final, ponto e vírgula. E pronto, isso aqui é tudo que a gente tem que fazer para o míssil olhar para o nosso alvo. Eu sei que pode parecer meio confuso de início, mas com o tempo a gente pega o jeito. Então agora que o míssil já olha para o alvo, ele precisa se movimentar em direção ao alvo, né? Então tudo que a gente tem que fazer aqui é acessar o nosso rigidbody.velocity. Desse jeito a gente acessa a velocidade do rigidbody. E aqui, para mandá-lo na direção do nosso alvo, tudo que a gente tem que fazer é acessar o transform.forward e multiplicar com asterisco pela velocidade do míssil. E ponto e vírgula. E pronto, é só isso que a gente precisa fazer, galera. Porque no caso, eu escrevi transform.forward errado aqui. No caso, forward em inglês significa para frente, em frente. Então essa linha de código aqui vai garantir que o míssil estará se movimentando sempre para frente. E isso pode ser ruim, né? Porque se o míssil se movimenta sempre para frente, como é que ele vai seguir o alvo? Muito simples. Porque como o míssil está sempre olhando, né, entre aspas, para o alvo, está sempre encarando ele está sempre indo na direção do alvo. Então quando a gente manda um míssil para frente, a gente está mandando na direção do alvo. Porque o míssil está sempre encarando o alvo. Eu sei que pode parecer meio confuso de início, mas a gente vai ver como funciona melhor. Mas antes de testar o nosso sistema, vamos colocar aquela segurança, né? Porque o míssil se movimenta se de fato existe um alvo. Mas e se não existir, o que acontece? Se não existir, o código roda a condição else, que vem depois da if. E aqui tudo que a gente quer fazer é movimentar o míssil para frente, nada mais. Então a gente literalmente repete a linha de cima. A gente acessa o nosso rigidbody.velocity e coloca que tem como valor o transform.forward multiplicado pela velocidade do míssil. E ponto e vírgula. Então, se tivermos um alvo, o míssil vai olhar para ele e para frente. Se não, vai apenas ir para frente. Show de bola. Então, agora que já temos como movimentar o míssil, precisamos chamar esse método de algum lugar. No caso, como queremos que isso aconteça o tempo inteiro, nós poderíamos vir aqui e criar um método update, que já existia, né? Só que a gente deletou. E isso aqui meio que funcionaria, né? Porque como o update roda a cada um frame, o míssil se movimentaria a todos os frames. Porém, quando a gente está mexendo com movimentos do rigidbody, a própria Unity, né, o próprio site nos recomenda utilizar o método fixedUpdate. Então, ao invés de ser apenas o update normal, é o update fixo. E o fixedUpdate é um lugar perfeito para rodar códigos relacionados ao rigidbody. Então, seguindo a dica da Unity, a gente cria o método private void fixedUpdate, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, e ele funciona exatamente do mesmo jeito que o update, galera. A única diferença é que ele é melhor para utilizar com rigidbodies. Então estaremos chamando o movimentar míssil nele. Então, dentro de suas duas chaves, a gente roda o método movimentar mísseis. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E é isso aí, acabou. Isso é tudo que a gente tinha que fazer. Tanto é que se salvarmos o script apertando Ctrl S, voltarmos para a Unity e apertarmos Ctrl R, já poderemos testar o nosso sisteminha, galera. No caso, ainda vai estar faltando uma coisinha, mas a gente já vê o que é. Aqui primeiro vamos arrastar o script que criamos para a aba Inspector do míssil teleguiado. E aqui já podemos dar valor para as nossas variáveis, né? A sua velocidade pode ser de 30 e a sua velocidade de rotação pode ser de 10.
Esses aqui são valores que você vai brincando um pouco, vendo qual que se encaixa melhor no seu jogo, mas pelo que eu testei aqui, pelo menos para ver se está funcionando, esses valores são legais. E agora precisamos dar um valor para o alvo. No caso, a gente disse que se ele não tivesse alvo, era apenas para seguir em frente, né? Então vamos ver se está funcionando. Aê, olha só, sem alvo, o míssil simplesmente segue em frente. Eu até perdi ele. Cadê o míssil, meu Deus? Tá aqui. Se ele não tem alvo, ele simplesmente segue em frente. Mas nós estamos criando um míssil teleguiado, então queremos que ele siga o seu alvo, né? Então vamos rapidamente criar um alvo aqui, galera. No caso, podemos simplesmente criar uma esfera vermelha, né? Sem muitas complicações. Então podemos clicar com o botão direito na hierarquia e vir em 3D Object e Sphere. E aqui podemos dar o nome de alvo. Aqui na sua escala podemos deixar de 2 nos 3 eixos. Desse jeito fica mais fácil de ver. E acho que uma coisa legal que a gente pode fazer também é adicionar uma corzinha nela, né? Então aqui na pasta Materials, que foi criada quando a gente arrastou a textura aqui para o míssil, clicarei com o botão direito, virei em Create e em Material. E aqui o material se chamará vermelho underline match de material. E aqui podemos dizer que a sua cor, ó, na aba Inspector, a gente clica nesse retangulinho, a gente diz que a sua cor é vermelha. Show de bola! Agora basta arrastar esse material aqui para a bolinha e pronto, já temos nosso alvo pronto. Então agora podemos selecionar o nosso míssil teleguiado e arrastar o objeto do alvo aqui para a variável alvo. Desse jeito ele já saberá o que seguir. Então, para a gente entender melhor como está acontecendo, vamos dividir a tela em 2 aqui. E agora vamos selecionar o nosso alvo. Ó, vamos clicar aqui no Play. Vai acontecer uma coisa estranha, mas eu já explico o que é. No caso, temos aqui o míssil. Ah, olha só que da hora, que segue exatamente o nosso alvo, né? Então, se a gente movimenta ele, olha só. Ele desce, sobe, vai para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Então o míssil teleguiado funciona perfeitamente. Dependendo da velocidade que você coloca, ó, se a sua velocidade de rotação for de 1, se liga, o míssil vai ficar com uma precisão horrível, porque ele é super lerdo. Mas se a sua velocidade de rotação for de 100, ele vai ser literalmente um míssil que nunca vai errar. Olha só. E agora, galera, o que está acontecendo é o seguinte, olha, ele está ficando doido. Eu vou só diminuir a velocidade de rotação aqui, ó. Tá ficando doido, rodando e rodando, rodando em torno do alvo, porque a gente programou para ele simplesmente ficar olhando para o alvo o tempo inteiro, né? Ou seja, o que quer que aconteça, ele vai estar sempre girando o Rigid Body para encarar ele, vai estar sempre girando nessa direção. Então o que acontece é que quando o míssil chega literalmente na mesma posição do alvo, ele fica sempre encarando o alvo na mesma posição que ele está, então ele fica sempre se movimentando em círculos, não importa para onde ele quer que vá. Mas isso aqui não tem problema, porque no seu jogo você vai estar programando para que o míssil se destrua quando encostar no alvo, né? Então não tem problema se ele ficar girando ou não. Então show de bola, galera. Já temos nosso míssil criado e configurado e programado perfeitamente. Olha só que da hora, isso aqui funciona, que é uma maravilha, galera. Recentemente eu usei num projeto aí, deu uma dorzinha de cabeça. Mas lembrando que esse código aqui não é meu, ele é completamente inspirado num código gringo que eu vi. Inclusive estarei deixando o link aí na descrição para quem quiser ver o vídeo original. E agora vou rapidamente dar uma organizadinha aqui no código, só para deixar a aba Inspector mais bonita. Porque aqui nós temos variáveis diferentes, né? 2 servem de referência e 3 servem para perseguição. Então aqui acima da variável alvo, criarei um novo cabeçalho, né? Um novo header chamado referências, já que aqui a gente tem as variáveis de referências. E acima da variável velocidade do míssil, criarei um cabeçalho chamado perseguição. Show de bola! Isso aqui não muda em absolutamente nada o funcionamento das coisas, mas ajuda a deixar mais organizado. Tanto é que se voltarmos aqui na Unity e apertarmos Ctrl R, se fizermos tudo certinho aqui na aba Inspector, olha só que da hora, tá mais organizado as variáveis de referência e perseguição.
E aqui, como vimos, a gente tem que arrastar o objeto do alvo para cá, mas como eu falei no início do vídeo, é mais recomendado que você passe todos esses valores pelo script mesmo. Nesse vídeo aqui a gente criou um míssil e já deixou ele prontinho para funcionar com o que for preciso. Então o que podemos fazer agora é vir aqui em File e depois em Save para salvarmos o progresso dessa aula. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. E também muito obrigado a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos como esse. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima!